Então vamos lá, pessoal. Vou começar a aula. Boa noite, bom revê-los, tá? Lembrando que esta aula vai estar disponível depois para vocês. Vou começar a minha aula pedindo mil desculpas. Eu não sei o que houve lá no meu aba, se fui eu que coloquei errado, que possivelmente deve ter sido isso, tá? Possivelmente fui eu que coloquei o link errado, que estava misturando as duas disciplinas que eu ministro. Estava aparecendo, acho que, a aula de topografia junto com a aula de geologia. Então, para quem acessou lá e estava com dificuldade de verificar o material, eu peço desculpa. Por contrapartida, eu dilatei o período da entrega da avaliação parcial. Então, ela está até dia 17/4, que é sexta-feira. Então, vocês têm até meia-noite do dia 17/4. Uma grande vantagem de vocês terem realizado essa atividade parcial é que vocês já estão realizando a revisão. E, pelo que todos já sabem, com informações ainda minutas, mas que eu acredito que já esteja rolando aí as informações, semana que vem nós teremos as provas oficiais. Eu vou falar um pouquinho disso no início da aula e vou terminar novamente a aula falando sobre as avaliações oficiais, para não prejudicar quem não está conseguindo acessar ou quem está entrando e voltando, que ficou da seguinte forma. Semana que vem ficou nosso calendário ainda dentro das avaliações oficiais, nós somente enxutamos, era para ser, se não me engano, começava essa semana, terminava semana que vem, mas nós concentramos tudo em uma semana só. Como será a avaliação? Que está ainda uma discussão, mas ela será pelo AVA e vocês terão que acessar o AVA, ela vai ter o link, como vocês acessam cada disciplina, para poder preencher a prova lá dentro. Ela vai ser da mesma forma das atividades que vocês realizam dentro do AVA. Então, vai entrar lá dentro, vai ter a possibilidade de você selecionar a questão correta ou escrever resposta e enviar. É uma tentativa única. O que não está ainda 100% combinado entre nós, professores, e a coordenação, é o horário da prova, para não penalizar ninguém. Então, eu acredito que até amanhã ou mais tarde nós teremos as informações de como as provas serão aplicadas. O que eu já adianto para vocês é que a minha prova será aplicada no dia da minha prova. Eu acredito que tudo indica que a minha prova de mineralogia e geologia será no dia... Que dia que é semana que vem? Deixa eu abrir meu calendário aqui. No dia 21. Se será no horário de aula ou se será em um outro horário qualquer, que ainda está uma incógnita para a gente poder resolver. Mas nós teremos as provas. Outra situação que eu gostaria de conversar com vocês é que hoje eu encerro o conteúdo do primeiro bimestre. Então, hoje seria a última aula do nosso primeiro bimestre e eu vou encerrar o primeiro bimestre seguindo ainda as orientações das rochas, do ciclo das rochas. Então, nós falamos sobre rochas magmáticas, falamos sobre as rochas sedimentares, e conforme combinado, hoje nós iremos falar sobre as rochas metamórficas. As rochas metamórficas, o conteúdo dado, ele é um pouco mais enxuto do que as rochas sedimentares, do que são as rochas magmáticas, tá bem? Então, possivelmente, essa aula ela terá um tempo um pouco menor. Então, ela vai encerrar um pouco, meia hora mais cedo do que é o padrão das demais aulas que eu estava dando. E, novamente, lembrando vocês que toda essa aula que eu estou, todas as aulas que eu estou dando agora voltada aos estudos minerais, estudo das rochas, serão repostas à sua carga horária da parte prática, tá? Então, passando esse momento de quarentena aí, liberando, sendo mais flexível a questão da pandemia e nós voltarmos ao ambiente físico, será planejado para que ninguém seja penalizado, o tempo para que tudo que eu estou dando virtualmente prático, tudo que eu estou dando prático de um ambiente virtual, seja reposto, tá?
Alguma dúvida por enquanto que vocês queiram perguntar para mim antes que eu comece a falar sobre a aula de hoje? Acho que tá tranquilo, Dantas. Esse negócio das avaliações oficiais tá meio complicado ainda, mas acho que até você não vai conseguir responder 100% das coisas, né? Sabe a resposta sua, sabe o comentário. Ainda está muito bagunçado aí, mas o importante é o quê? O importante é que vocês estão tendo acesso às aulas. Acho que isso é o primordial hoje. E por mais das dificuldades que nós estamos tendo, de encontrar ainda uma metodologia, está tudo muito rápido, está tudo muito acelerado, mas eu acredito que nós estamos bem organizados, na medida do possível, de uma forma bem organizada ainda, né? Eu estou retomando aquela fala que eu sempre falo para vocês no final da minha aula, eu estou tentando fazer o meu melhor para que eu possa levar para vocês de uma forma dinâmica, de uma forma que vocês possam aprender o conteúdo que nós temos programado, tá bem? Vamos lá então. Hoje o tema vai ser então as rochas metamórficas e para que eu vou até compartilhar aqui a tela para vocês, rochas metamórficas. Apareceu para vocês aí a tela? Sim. Oh, que bom. Para começar a falar na questão das rochas, novamente, eu tenho que insistir que eu devo começar a minha aula com esse slide. Então, olha a importância que esse slide tem. Nós trabalhamos com esse slide lá na aula das rochas magmáticas, das rochas sedimentares, e é a terceira vez que eu retomo esse slide falando das rochas metamórficas. É por esse slide que eu vou concluir hoje todo o ciclo das rochas, né? Que é basicamente o que esse slide representa. Então, em um primeiro momento nós falamos, podemos apresentar toda a parte, eu vou até separar bem, né, aqui, das rochas ígneas, ou também chamado de rochas metamórficas. Em um segundo momento, na aula passada, nós falamos aqui toda a parte voltada às rochas sedimentares, os processos de sedimentação. Podemos falar sobre o intemperismo, o que é o intemperismo, como o intemperismo trabalha, os três fatores de intemperismo, que seriam o intemperismo químico, físico e o intemperismo biológico. Falamos da ação que o intemperismo causa nos materiais expostos, né, nos materiais exógenos, aqueles que não estão mais dentro da crosta, ou seja, deixaram de ser endógenos para serem exógenos. Como que esse intemperismo faz com que as rochas possam sofrer o processo de degradação, se transformando em partículas menores, a partir de uma ação, seja ela o vento, seja ela a água, eu tenho o transporte desse sedimento e a deposição futuramente desse sedimento no que nós chamamos, aqui um exemplo, na representação no meu slide, de bacia sedimentar, e a partir de uma nova união dessas partículas, é o que nós chamamos de diagênese, eu transformo os sedimentos em rochas sedimentares, trazendo uma revisão da aula, tá? Então, para formar essa rocha sedimentar, eu posso envolver um processo de cimentação ou simplesmente a compressão do material, fazendo com que as partículas se reordenem, se reencaixam ali dentro, formando as rochas sedimentares. Então, se eu pensar em rocha magmática, eu estou pensando em rochas primárias, né? Eu tive que trazer um material do magma, lá do manto, né, para poder solidificar esse material. Quando eu falo em rocha sedimentar, eu estou correlacionando novamente uma questão de rochas agora não mais primária, mas sim secundárias. Ela é formada por um material já pré-existente, né? Eu já tenho uma província geológica formada
dando subsídios para que essas rochas sedimentares sejam formadas. Então, eu posso ter lá uma rocha magmática, né, aquele basalto que eu trouxe na aula passada, eu posso ter uma rocha magmática que, com o passar do tempo e a ação do intemperismo, ela se transforma em uma rocha sedimentar. Por isso que eu trago ela como uma rocha secundária. Já a rocha metamórfica, o metamorfismo, ela já vai funcionar em uma ação diferenciada, né? O metamorfismo, ela já tem um ambiente de formação muito distinto. É um ambiente muito particular para que ele possa ocorrer. Por que, professor, muito particular? Porque se eu pensar que se eu derreter o material, se eu derreter a rocha, eu estarei formando futuramente uma rocha magmática. Se eu particular esta rocha, eu estarei formando uma rocha sedimentar. Significa que a minha rocha metamórfica ela não pode, em nenhum momento, ser derretida, porque se ela for derretida, se transformará em rocha magmática. Ela não pode simplesmente se particular, porque se eu particular ela se transformará em sedimento e esse sedimento dará origem a uma rocha sedimentar. Então, o que faz com que a minha rocha metamórfica surja? A rocha metamórfica ela vai ter dois elementos principais que irá formar ela. Quais são esses dois elementos? Temperatura e pressão. Então, a partir da temperatura e da pressão, eu darei início ao que nós chamamos de rochas metamórficas. Só que essa temperatura, ela deve ser medida. Ela não pode ser nem muito exagerada, nem muito fraca, porque se ela for muito baixa a temperatura, ela não vai reagir na rocha. Porém, se ela for muito alta, ela vai acabar derretendo esse material. Então, é uma temperatura com uma condição especial que faz com que essa rocha amoleça, porém não derreta. E uma pressão o suficiente para que essa rocha se reordene a sua composição mineralógica, mas sem quebrar, dando origem ao que eu chamo de rochas metamórficas, tá? Então, assim, o processo particular da rocha metamórfica é que ela ainda consegue preservar muito os elementos da rocha que dá origem a ela. Então, se eu falo que a rocha metamórfica ela consegue preservar muito das características das rochas que deram origem a ela, significa que a rocha metamórfica ela também parte de um processo de uma rocha secundária. Então, ela precisa de uma rocha advinda de uma província geológica já existente, que vai dar a formação de uma rocha secundária chamada de rocha metamórfica. E essa questão de temperatura e essa questão de pressão na medida certa, ela é muito interessante. Ela vai dar para nós formas e cores, disposição mineralógica ali na rocha bem distintas, bem diferenciada de uma rocha magmática, bem diferenciada de uma rocha sedimentar. Então, ela vai dar uma característica muito particular mesmo, tá? Então, você consegue, dependendo do local, dependendo da formação dessa rocha metamórfica, você consegue verificar rochas que fazem curvas, né? Então, imagina você estar lá enxergando um barranco e, de repente, você enxergar uma rocha bem que aparece aqui mesmo no meu slide, né? Ela fazendo o desenho como se fosse um S aqui em vermelho que eu estou desenhando. Aí você fala, poxa, mas que energia foi essa que conseguiu pegar uma rocha tão resistente, tão sólida como essa e fazer com que essa rocha dobrasse, que essa rocha se transformasse em um S, né? É justamente esta energia transmitida a partir de uma pressão, transmitida a partir de uma temperatura, que vai dar origem à rocha metamórfica.
eu prometi para mim o dia inteiro hoje que eu não iria contar a história que eu irei contar agora. Porque esta aula, ela vai estar ficando gravada lá, então vai que a Luana acha o material e fala, pô, professor Fábio, você exagerou naquela história desta vez, né? Mas eu vou contar. Eu gosto disso. Vamos lá. Sempre que eu falo em rocha metamórfica, eu gosto muito de levar em consideração uma festa que acontecia aqui em Londrina. Que festa que é essa que acontecia aqui em Londrina, que tem um nome muito parecido com a palavra metamórfica? Falem para mim. Metamorfose. Ah, você ia, né, garotinho? A festa metamorfose, né? E a rocha metamórfica não à toa leva o nome metamórfica, porque realmente ela sofre todo esse processo de metamorfismo, ela está se modificando visualmente, até em até algumas características mineralógicas, mas ela preserva muito da rocha de origem dela. Lá na festa metamorfose, o que as pessoas fazem? Elas se fantasiam, né? Elas teoricamente se metamorfizam para que elas possam ir nessa festa. E eu sempre gosto de brincar assim, tipo, aquela pessoa, aquele sujeito, né? Aquele carinha que ele deixa para escolher a fantasia no último segundo para ir para a festa. Então, a festa começava aqui 10 horas, 11 horas da noite. Então, era 9 horas e falava, putz, que fantasia que eu vou. Então, ele fazia o quê? Ele ia lá no guarda-roupa da irmã dele, pegava aquele vestido vermelho tubete, né? Pegava lá uma peruca loura, se maquiava como um todo lá, passava um batomzão vermelho, colocava um salto, né? Pegava um sutiã, enchia uns enchimentos lá e ia para a festa metamorfose, né? Então, se você olhasse de longe, bem longe, mas longe mesmo, tipo assim, uns 4 quilômetros de distância, assim, você imaginava assim, poxa, aquele ser lá é uma bela de uma loira, mas tinha que ser de muito longe mesmo, né? Isso dependia muito da quantidade que a pessoa bebia para poder enxergar. Às vezes se aproximava um pouco mais e continuava enxergando aquele ser estranho vestido de um vestido vermelho, tubete, cabelos louros e assim por diante. Como se parecesse uma mulher. Era uma mulher? Não. Era algo que se metamorfizou, modificou-se um pouco da sua aparência, modificou-se um pouco dos seus elementos genéticos, né? Tipo, deixou de ser homem para se transformar em uma mulher, mas que passou por um processo de metamorfismo. E isso ocorre nas rochas metamórficas, tá bem? O problema é o quê? Hoje, quando eu fui pegar os meus materiais para dispor aqui nas mesas, eu percebi que todas as minhas rochas metamórficas ficaram lá no Parque Atuaí. Então, eu não conseguirei aqui hoje mostrar nas câmeras, que eu acho que está ficando legal, as rochas. Mas em um segundo momento vocês irão ter acessos a elas, tá bem? Professor, por que você contou essa história da rocha, da festa metamorfose, do cara que se veste, tal, tal? Porque às vezes, quando você está em campo, e isso é muito comum, você enxerga lá naquela província geológica uma rocha que você não consegue facilmente identificar se ela é magmática ou se ela é metamórfica. Se ela é sedimentar para metamórfica, que ocorre também, a passagem de uma rocha sedimentar para uma rocha metamórfica, é muito comum ter isso, eu ainda consigo ver facilmente, até no tato, se essa rocha ela se metamorfizou ou não. Mas quando eu penso em uma passagem de uma rocha magmática para sedimentar, fica difícil. Eu tenho que olhar muito bem, eu tenho que prestar muita atenção para não acabar cometendo erros. Se a rocha é magmática, né, o cara lá de vestido, tubete, ou se a rocha é metamórfica. Tá? Então, esse cuidado acaba ocorrendo. Bom, professor, como assim?
Como assim é que eu tenho que começar a explicar para vocês um pouquinho sobre o processo do metamorfismo, tendo como base as teorias. Pergunto eu a vocês. O slide está aparecendo, minha câmera atrapalha ou vocês querem que eu tire a câmera? A câmera não atrapalha não, professor. Dá para ver certinho. Beleza, então. Gostam de me ver, né? Que bom, fico feliz. Metamorfismo, vamos lá. Cheio de gracinha hoje, né? Então, vamos conceituar essa questão do metamorfismo aqui comigo. O metamorfismo. O metamorfismo desenvolve-se em diversos ambientes crustais. Gente, o detalhe legal de estudar rochas magmáticas, o ciclo das rochas, é que eu tenho que entender que elas acontecem no ambiente crustal, ou seja, ela acontece na crosta. Eu não consigo formá-la no manto, mas é o manto que alimenta, lá para as rochas magmáticas, né? É o manto que vai estar alimentando a formação das rochas. Então, o metamorfismo desenvolve-se em diversos ambientes crustais com extensões variáveis. Quando eu falo extensões variáveis, significa que o metamorfismo pode ocorrer em extensões pontuais, em 1 metro quadrado eu posso ter metamorfismo, como o metamorfismo também pode ocorrer em extensões tão gigantescas, assim, tão grandes como em extensões continentais. Tá? Então, eu posso ter o metamorfismo em pequenas áreas, como em áreas continentais. Desde restritos, áreas que eu acabei de explicar, né? Desde áreas pequenas, como em grandes faixas que demonstram quilômetros e quilômetros de extensão. O que faz o processo de metamorfismo? O que envolve o processo de metamorfismo? Os elementos que irão envolver o processo de metamorfismo são os parâmetros físicos envolvidos, e quando eu trago aqui parâmetro físico, eu estou falando em movimento, em mecanismos de geração. O que seria o mecanismo de geração? É aquele mecanismo que vai dar origem ao movimento. Então, o mecanismo de geração ele vai estar ligado ao meu parâmetro físico, a localização e a extensão crustal que esse metamorfismo vai ocorrer e aos tipos de rochas que serão criados, que serão gerados a partir do meu parâmetro físico, do meu mecanismo de geração e da localização da extensão crustal. Então, tudo isso vai me dar, vai poder eu entender e possibilitar a compreensão do tipo de rocha metamórfica formada. Por que, professor, o tipo de rocha metamórfica formada? Porque o fruto final do parâmetro físico, mecânico e a extensão poderá dar a distinção da rocha que eu estou formando. É lógico que colocando ainda como elemento importante qual que é a província geológica já pré-existente, qual província geológica já existente que vai dar origem à rocha metamórfica. Então, quais são os tipos básicos de metamorfismo que existem? Então, na minha aula de hoje, eu vou ter que relatar para vocês esses 7 tipos básicos de metamorfismo. Então, todos os tipos básicos de metamorfismo dará origem a um modelo de rocha. Então, a um modelo de rocha metamórfica. Eu vou tentar, da melhor forma possível, porque eu não estou com material físico aqui em mãos hoje, relacionar o tipo de metamorfismo à rocha que estará sendo formado, tá? Então, quais são os tipos de metamorfismo? Metamorfismo regional, e o legal é que leva o nome, o tipo de rocha que vai estar sendo formado. Metamorfismo regional, ou seja, o metamorfismo que precisa ser formado a partir de uma província geológica já existente, mas que vai dar origem a rochas com extensões maiores, né? Então, eu posso ter uma extensão de centenas de quilômetros, dezenas de quilômetros em cima de um metamorfismo regional.
Além do metamorfismo regional, eu posso também ter o metamorfismo de contato. O metamorfismo de contato ele também é chamado de metamorfismo termal. Tá? Então, ou seja, para formar a rocha metamórfica no metamorfismo de contato, eu preciso ter o contato a algo que me dê uma determinada temperatura. Por isso que ele é chamado de metamorfismo de contato ou termal. Metamorfismo dinâmico ou cataclástico, que é um metamorfismo que ocorre também em grandes extensões. Ele precisa de muita energia para poder ser gerado. E o legal é que esse metamorfismo dinâmico ou cataclástico, ele ocorre principalmente em regiões que eu possuo cisalhamento do material rochoso, né? Então, onde eu tenho aquele movimento paralelo de cisalhamento, aí eu posso falar tanto na vertical quanto na horizontal. Eu posso ter a possibilidade de um metamorfismo dinâmico ou metamorfismo cataclástico. Metamorfismo de soterramento ou metamorfismo de confinamento também é outro elemento que vai dar origem a um tipo de rocha metamórfica, ou seja, são rochas que anteriormente elas estavam depositadas, supomos em uma bacia sedimentar, e com o passar dos anos, mais sedimentos foram depositados em cima, formando estratos, formando camadas, e conforme essas camadas foram se acumulando, conforme essas camadas foram soterrando, confinando o material lá na parte mais profunda, esse material da parte mais profunda sofreu um processo de metamorfismo. Então, esse metamorfismo de soterramento, ou também chamado de metamorfismo de confinamento. Esses outros 3 metamorfismos finais são metamorfismos que a gente não consegue facilmente identificar. Eles são mais raros, mas eles acontecem. Quais são eles? Metamorfismo de fundo do oceano. Esse metamorfismo de fundo de oceano está muito ligado àquela região onde forma a crosta oceânica. Lembra que eu expliquei para vocês lá no início das aulas, onde eu tenho a crosta oceânica se abrindo e derramando magma, formando uma nova camada de crosta oceânica? Naquele momento, eu posso ter ali a geração da rocha metamórfica a partir do metamorfismo de fundo oceânico. Pode ocorrer, mas a rocha pré-existente ali vai ser a rocha magmática, por exemplo, basalto, que a partir do processo da água do fundo do oceano, pressão e temperatura, gera o que nós chamamos de metamorfismo de fundo de oceano. O metamorfismo por impacto, que é aquele formado a partir de uma grande liberação de energia a partir de um grande impacto. Né? Um exemplo, os meteoritos, né? Quando eles conseguem, os meteoros, quando eles conseguem atingir o nosso planeta, eles ali criam uma cratera. E essa cratera, ela tem elementos de rochas metamórficas originadas por um grande impacto. E metamorfismo hidrotermalismo, que é um metamorfismo que ocorre onde eu tenho a ação das fontes hidrotermais. O que são as fontes hidrotermais? São fontes nas quais eu tenho contato de água muito quente, advinda do interior da crosta terrestre, né? Como tem lá em Minas Gerais, aquelas águas termais. Aqui em Londrina tem águas termais, que é acho que deve estar fechado, acho que nem existe mais, que é o antigo Termas de Londrina, né? Então ali a água sai um pouco quente. Então em algumas regiões que a água sai muito quente, muito constante, com muita pressão, essas rochas naquele local onde eu tenho contato com o hidrotermalismo acabam também, com o passar do tempo, se metamorfizando. Então eu vou falar de cada um hoje, dando destaque principalmente aos 4 elementos primeiro, né? Os 4, que é o metamorfismo regional, de contato, dinâmico, de soterramento. Porém, eu também vou apresentar os metamorfismos voltados
ao fundo oceânico, ao de impacto e o hidrotermal. Esses 4 primeiros nós mais facilmente enxergamos na nossa realidade. Esses 3 outros aqui, eles são mais raros, é mais difícil de eu acabar encontrando. Tem que estar naquele local para poder identificar. Então, vamos lá. O que é o metamorfismo regional, gente? Como o próprio nome fala, quando eu penso em metamorfismo regional, eu estou pensando em uma determinada região. Então, não estou falando em algo tão pequeno. Então, desenvolvem-se em extensas regiões e alcançam diferentes níveis na crosta terrestre. Então, eles podem alcançar diferentes níveis de profundidade da crosta terrestre. Relacionado a cinturões orogênicos, né? A orogênese. O que é a orogênese? A orogênese é nada mais, nada menos do que a formação de montanhas, né? O processo de orogênese, nos limites das placas convergentes. Então, acho que a palavra orogênicos, nos limites de placas convergentes, eu acho que principalmente a palavra convergente, ela é mais íntima de vocês, é mais comum. Lembra dos movimentos das placas, né? O convergente gera um determinado tipo de energia, choque de placas tectônicas, divergente e as falhas transformantes, ou as falhas de cisalhamento. Quando eu falo em movimento convergente, estou falando de choque de placas tectônicas. Então, quando eu falo em choque de placa tectônica, isso vai estar diretamente ligada a extensas regiões, está diretamente ligada a diferentes níveis de profundidade da crosta. Tenho duas placas tectônicas viajando nas mesmas direções. Então, qual que é a tendência? Quando essas placas se chocam, uma aí é o movimento que nós chamamos de subducção ou abducção, né? Mas eu tenho a tendência que uma mergulhe fazendo um processo de subducção, amarrotando a outra, que estava, supomos, reta, né? Ela vai amarrotar a outra crosta, formando uma nova cadeia de montanhas, isso eu chamo de orogênese. Então, nesse limite de placa que está se chocando, eu estou formando ali as rochas metamórficas regionais. As transformações metamórficas se processam pela ação combinada nesse momento de temperatura e pressão, que são os 2 principais elementos que eu falei para vocês, que vai dar origem à rocha metamórfica, de temperatura e pressão, litostática e dirigida, que persistem por milhares a milhões de anos. Então, quando as placas estão se chocando, esse momento não é um momento temporário, assim, mas um momento breve. É algo que ocorre por milhares e milhares e milhões de anos até que o movimento se cesse e as placas, supomos, deixem de ser convergentes, se transformem em movimentos, as placas têm os movimentos divergentes. Tá bem? Detalhe. Professor, e o movimento que eu tenho de placas transformantes, aquele cisalhamento, quando uma placa ela encosta na outra e começa a ter o movimento de cisalhamento? Isso eu vou falar de um outro metamorfismo, tá bem? As rochas geradas em metamorfismo regional, na sua maioria, são as rochas chamadas filitos, xistos, xisto metamórfico, tá, gente? Gnáisses, anfibolitos e os migmatitos. Todos estes são rochas nas quais são formadas a partir do metamorfismo regional. E detalhe importante, mostram em geral estrutura foliada. O que é estrutura foliada? Como se ela fosse em formato de camadas, tá? Lembra a aula passada que eu mostrei para vocês o meu argilito, que eu tinha o argilito, que era a rocha formada pela argila, no momento sedimentar, e eu tinha o meu folhelho, que ele tinha as camadas depositadas, como se fossem folhas,
essa estrutura dessas rochas de metamorfismo regional, ela vai dar uma característica muito parecida, como se fosse aquelas camadas foliadas. E o xisto, ele mostra muito disso nele. Tá? Então, a gente vai poder verificar futuramente no laboratório esse xisto. Avançando aqui. Então, eu trago o exemplo desse metamorfismo regional, esse processo da orogênese, justamente quando eu apresento para vocês o processo de subducção, né? Uma placa mergulhando em relação a uma outra placa. O que eu tenho nesse movimento? A formação de erogêneses, ou seja, cordilheiras, né? Formação de montanhas. Só que internamente, se eu cortar o perfil dessas montanhas, eu vou enxergar vários elementos de rochas metamorfizadas, como eu posso ter o processo do gneiss. E olha que legal o desenho. Ele não é feito para representação comum aqui, essas rochas em curvas. Você consegue enxergar na natureza, lá no corte, essas rochas formando verdadeiras curvas. Onde que eu consigo enxergar isso no estado do Paraná? Quem sabe eu consigo avançar futuramente nossa viagem de campo, não somente para o Cânion Guartelá, mas dá algo para se pensar aí, acho que dá para fazer, saindo de Londrina, indo em direção ali ao Cânion Guartelá, para ver o modelo de rocha, indo depois para o Parque Estadual Vila Velha, vendo outro modelo de rocha, descendo para Curitiba, e lá em Curitiba, entre a divisão ali do segundo Planalto Paranaense, indo para o primeiro Planalto Paranaense, eu consigo enxergar, principalmente na Serra de São Luís do Purunã, que é aquela serra pequena e perigosa que vocês descem. Na verdade, não posso chamar de serra, mas tudo bem. Aquela coisa que vocês descem ali saindo de Ponta Grossa em direção de Curitiba, passa por uma pequena região serrana. Ali, se vocês pararem e enxergarem do lado esquerdo a montanha, o corte no barranco daquela montanha, daquele morro, não posso chamar de montanha também, mas daquele morro que eu tenho ali, vocês conseguem enxergar ali muitas rochas metamorfizadas. E vocês conseguem enxergar nessa rocha ela depositada em camadas e formando S. Aí você fala, poxa, como é que aquela rocha conseguiu ser dobrada daquela força? Qual foi a força que deu origem para que eu pudesse dobrar aquelas rochas? A resposta está bem formada quando eu tenho ali a formação do Arco de Ponta Grossa, né? Aquela escarpa devoniana que aquela região é. Escarpa devoniana é um tempo geológico que a gente vai estudar nas próximas aulas, tá bem? Então, quando eu tenho a elevação do arco de Ponta Grossa, né, a expulsão do oceano daquela área, quando eu dobro na separação do Gondwana, quando eu separo a América do Sul da África, tudo aquilo se arqueou. Quando se arqueou, ela foi sendo uma pressão esmagando aquela região, dando características de rochas metamórficas naquele local. Então, um exemplo futuro que eu vou trazer para vocês, eu até vou adiantar aqui, que é duas rochas que está ligada ao metamorfismo regional. Na esquerda de vocês, vocês encontram granito, que é a rocha que eu mostrei nas aulas passadas. Magmática, plutônica, intrusiva, ácida, rica em sílica. E no meu lado direito, um gneiss. Olhando aqui a olho nu, assim, melhor dizendo, olhando sem um olho ainda já treinado para a identificação das rochas, eu vejo que as duas são muito parecidas. Se quiserem ligar o áudio para até confirmar comigo qualquer coisa das dúvidas aí, a rocha granito e a rocha gneiss, elas são muito parecidas. Certo ou errado? Certo. Certo. Aí eu levo aquela questão da minha brincadeira.
do início da aula lá da festa metamorfose. Tem que olhar com muito cuidado o que você está classificando. Apesar de elas serem muito parecidas, elas não são idênticas. Se eu pensar aqui na minha rocha granito, a deposição dos minerais está desordenado, ela não tem um ordenamento, né? Os materiais depositados aqui, eles estão esparramados, não de uma forma ordenada. Isso é aquele fator lá que eu consigo enxergar bem na textura da rocha magmática. É um fator que eu consigo enxergar muito bem quando eu penso no tamanho dos minerais da rocha magmática. Então, ela está tudo desordenado. Agora, imagina se eu aplicasse uma pressão direta nessa rocha magmática, sem que ela se quebre e sem que ela derreta. O que eu estou criando? Eu estou criando um ponto de metamorfismo. E quando esse ponto de metamorfismo ocorre, eu faço com que esses minerais desordenados, eles sejam reordenados. E como a pressão ocorre, está ocorrendo, supomos aqui na imagem, de um lado só, de duas direções opostas, né? Seguindo a mesma direção, esse material está sendo esmagado não, está sendo comprimido, gerando temperatura, gerando pressão e fazendo com que esses minerais fiquem ordenados. Se vocês olharem aqui na transformação do gneiss, esse material que antes estava disperso, ele está ordenado. Vou fazer o desenho desse ordenamento aqui na posição horizontal, aqui ela está vertical. Mas se fosse na posição horizontal, vocês enxergariam todo esse material assim, ó, ordenados. Esse ordenamento é bem visto no material. Então, eu consigo enxergar aqui na rocha aqueles elementos, principalmente aqui o mineral de cor escura, que é mais... O branco também tá, mas o branco é difícil de identificar, talvez no vídeo, mas eu consigo enxergar esses materiais que antes estavam desordenados, em diferentes posições, e agora estão o quê? Achatados. Que força é essa? Aí eu pergunto, professor, que força é essa que faz com que eu consiga ordenar todos os elementos mineralógicos, transformando uma rocha magmática em uma rocha metamórfica? Gente, uma força litostática, uma junção, ou nesse caso, supomos lá do São Luís do Purunã, uma força geológica tão forte que fez com que eu tive esse processo que nós chamamos de convergente. Então, eu fiz com que esse material se chocasse em uma força tão grande que todo o material se reordenasse, transformando uma rocha magmática chamada granito em uma rocha metamórfica agora chamada gneiss. Então, eu não posso chegar em campo de forma alguma e falar que o meu gneiss é um granito ou que o meu granito é um gneiss. Então, a identificação da rocha metamórfica, às vezes, ela é muito sutil, principalmente quando eu penso em gneiss e granito, que elas são muito parecidas, mas elas possuem os seus processos diferenciados, distintos. Vou até dar um zoom aqui, ampliar um pouquinho a tela, para vocês verem bem o que eu estou dizendo das porções todas esparramadas e ordenadas para o reordenamento que essa rocha sofreu quando eu penso no gneiss. E detalhe interessante, o gneiss, muitas das vezes, você compra ele lá na marmoraria, eu vou falar de mármore hoje, né? Você compra na marmoraria o gneiss e faz bancadas, e você às vezes fala, nossa, olha a minha bancada de granito.
né? Eles possuem ainda até algumas características muito parecidas. Eu posso usar o gneiss como um granito, na bancada de granito sem nenhum problema. Tanto que lá na região de Curitiba, na região litorânica, quando você vai no depósito comprar a brita, você não compra basalto, na maioria. Você compra o quê? Brita de granito, brita de gneiss, brita de gabbro, ou às vezes acha o granito, ou desculpa, o basalto. Tanto que quem já foi para Curitiba, quando olha o asfalto de Curitiba, quando olha as calçadas de Curitiba, as rochas que compõem aquele material são mais claras, deixando a calçada, deixando o asfalto mais clarinhos. É o material geológico utilizado na engenharia civil do local, né? Lá é rico nisso. Nós somos ricos em basalto. Tudo bem? Conseguiram entender o que é esse meu metamorfismo regional? Posso avançar para o outro metamorfismo? Pode sim, Dantas, tranquilo. Bom, metamorfismo de contato. Esse aqui é mais simples de entender. E eles ocorrem em regiões menores. Por isso que eu não chamei tanto de regional, mas de contato. Desenvolve-se nas encaixantes, vou explicar o que é isso, de intrusões magmáticas, formando auréolas de metamorfismo de contato. Professor, o que é esta encaixante de intrusão magmática? É isso aqui, ó. Esta câmara magmática, esse conduto que eu tenho no processo de vulcanismo, é nada mais nada menos do que um processo que nós chamamos de encaixantes de intrusões magmáticas. Supomos que antes não tinha esse elemento. Por uma determinada pressão ocorrido ali, por um determinado momento de uma ação geológica, eu tive a injeção, a intrusão do material magmático, formando uma câmara submagmática, formando um conduto. E ao redor desta câmara magmática, ao redor desse conduto, eu tenho um contato do material ali já existente, seja o material já existente, uma rocha magmática, ou seja o material já existente da rocha sedimentar, ou até mesmo de uma rocha metamórfica já depositada ali. Quando eu tenho esse contato dessa temperatura que está emanando dessa minha rocha, desse material encaixante magmático, eu formo, dá até para ver no slide de vocês, uma auréola. Eu formo ao redor do material encaixado, vou tentar uma ampliada, eu formo ao redor deste material encaixado o processo de metamorfismo, tá? E as áreas que isto ocorre são menores, não precisa ser uma área tão grande como o metamorfismo regional. As principais transformações metamórficas geradas nestas auréolas devem-se ao calor emanado do magma intrusivo durante o seu resfriamento. Então, o magma está sendo injetado naquela câmara submagmática. A temperatura está altíssima. Supomos o magma entrou lá a 1500 graus Celsius. Tudo que está ao redor vai sofrer com aquela temperatura. E conforme eu me afasto dessa temperatura, eu tenho graus geológicos de modificação de rochas. Então, supomos que era areia. Aí a rocha, o material geológico encaixou. Onde eu tenho areia, vai derreter aquela areia. Conforme eu vou afastando, eu vou transformando esse material em rochas metamórficas e diferentes graus de metamorfismo. Isso fica bem mais claro na minha representação aqui no slide. Então, supomos, eu tenho um granito encaixado, né? Muita temperatura, está se formando.
Granito é uma rocha que demora para resfriar a formação dela. Então, ela está lá centenas, milhares de anos resfriando. Então, o calor emanado dela faz com que eu tenha diferentes formações de rochas metamórficas. Então, as províncias geológicas já existentes darão diferentes modelos de rochas metamórficas, né? Então, nesse momento aqui, eu posso ter um modelo de rocha metamórfica, e conforme eu me afasto desse ponto de contato, eu posso ter outras formações de rochas metamórficas. Vou dar um exemplo claro aqui para vocês. Existe uma rocha metamórfica que vocês pensam que é uma rocha magmática de uma forma inconsciente. Por que de uma forma inconsciente? Porque vocês adotam o nome dela ao senso comum. E até induzido no mercado, no local que você vai comprar, o nome dessa rocha. O local que eu vou comprar entre aspas, vou falar no nome financeiro, então vou falar em pedras. Quando você vai lá comprar pedras para fazer bancadas, para fazer piso, para fazer mesas, o nome do local que você vai comprar chama-se marmoraria. E a palavra marmoraria lembra a palavra mármore. O mármore não é uma rocha magmática. O mármore não é uma rocha sedimentar. O mármore é uma rocha metamórfica. Às vezes o pessoal fala assim, eu fiz uma bancada em casa de mármore. Eu olho para a bancada e falo, desculpa, isso não é mármore. Desculpa, isso não é mármore. Isso é granito. Mas o cara me vendeu como mármore, então te vendeu errado. Qual que é a diferença? Como é que o mármore é formado? Qual que é o elemento geológico já existente, pré-existente, para formar o mármore? Calcário. O calcário vai dar origem ao mármore. Quem aqui já teve contato com o mármore? Já instalei mármore, já trabalhei com mármore, ou eu tenho mármore em casa, ou eu já vi lá o mármore. Quem já teve contato com mármore? Eu já. Já teve? Quem mais? Eu não, professor, eu sou pobre, eu não tenho mármore em casa. O mármore, ele às vezes ele é entendido como algo assim da alta sociedade, e isso é trazido no processo histórico, né? Os imperadores, né, o Império Romano, aquela época tudo, eles usavam muito mármore para fazer as suas esculturas, para fazer os seus castelos, né, as pilastras que tinha em Roma, tudo aquilo era mármore. Por quê? Porque é uma rocha bonita o mármore. E outro detalhe, ela é uma rocha facilmente esculpida, porque ela preserva muito dos elementos de formação da rocha pré-existente, que é o calcário. Então, dependendo do mármore, ele é mais rico em calcário. Ou, dependendo do mármore, ele tem menos calcário e mais outros elementos, como a sílica, né? A areia, que entrou no processo da formação do mármore. E quem já teve contato com mármore sabe que ele é uma rocha muito sensível, facilmente quebrada por quem instala ele. Tem muitas pessoas que não gostam de instalar o mármore porque ele é facilmente quebrado. Até algumas pessoas falam que é uma rocha podre. Ela tem muita... ela tem muitos elementos de calcário dentro dela. Você enxerga o calcário nela. Então, o mármore ele é muito fácil de você desgastar, dependendo do mármore. Um mármore muito comum que é visto nas marmorarias é o travertino. Travertino é uma peça de um mármore muito comum que o pessoal usa para fazer a bancada do banheiro. Ela é muito bonito, né? Usa para fazer a bancada do banheiro, para fazer a soleira de porta, as pingadeiras na janela. E se não tomar cuidado com ele, ele mancha. Às vezes você coloca lá, tá lá no banheiro lá e deixa uma pocinha de água na pia, ela vai manchar. Depois ela some.
mas algumas vezes não some, dependendo do produto químico. Derruba lá uma pasta de dente, derruba lá um ácido que usa como produto de beleza e vai manchar o travertino. Por que que ele vai manchar? Porque a porosidade do calcário ainda existe, apesar de ter sido feito o tratamento do polimento, da rocha, né? Do material para fazer a bancada, mas ele absorve ainda um pouco dessa água. E dependendo do reagente químico, ele corrói. Quem usa muito produto químico para limpar, tipo, está na clínica, ou é uma área de lazer que usa o mármore, vai ver que facilmente, com o passar dos anos, ele vai começar a ficar poroso, ele vai desgastar, ele vai perder o brilho, ele vai ficar bem áspero. Por quê? Porque ele está sofrendo a pressão de um intemperismo químico. Aí eu posso pensar nisto quando eu vejo as esculturas que existem em Roma, as esculturas que existem lá no Vaticano, na Itália, que são esculturas que foram feitas já centenas de anos atrás pelo homem, e essas esculturas foram feitas em que rocha? Mármore. E a maioria delas ficaram centenas de anos expostas ao quê? Aos intempéries, ao tempo. Então, a chuva contribuiu, com o passar dos anos, para que essa rocha começasse a se desgastar. Né? Você olha lá a feição da escultura feita, né? Ela não tem mais o nariz mais formado. Né? Então, as extremidades das esculturas estão desgastadas pelo processo do intemperismo. Então, esse metamorfismo de contato, ele vai gerar rochas que facilmente eu posso identificar em regiões menores. Então, exemplo, eu tenho intrusão da câmara magmática, e conforme eu me afasto dessa intrusão, perdão, conforme existe o calor sendo emanado nas rochas pré-existentes, eu tenho a formação das auréolas, né? E essas auréolas, elas terão tipos de metamorfismo diferenciado, conforme eu me afasto da temperatura, formando diferentes tipos de rochas metamórficas. O legal é o quê? Que ela pode ser feita em pequenas áreas. Então, supomos, tem uma região lá que, de repente, eu tive a intrusão de um dique diabásio, né? Entrou entrou o magma ali em uma área, tipo, 1 metro quadrado. Eu posso ter naquela área, ao redor daquele metro quadrado, o processo de metamorfismo por contato. Beleza? Isso daí identifica o metamorfismo de contato. Tudo bem, metamorfismo de contato aí com vocês? Tranquilo, professor. Sim. Beleza. Bom. Além do metamorfismo de contato, tem um metamorfismo chamado dinâmico ou cataclástico. O que seria o metamorfismo dinâmico ou cataclástico? Desenvolve-se em longas faixas adjacentes às zonas de cisalhamento. Lembra da falha de Sanders, que ocorre lá no litoral oeste dos Estados Unidos? Ali uma região onde eu tenho metamorfismo cataclástico, metamorfismo dinâmico. Professor, lá também tem o metamorfismo regional? Tem, porque eu ainda tenho, em alguns pontos, o choque de placas tectônicas. Mas se eu estou vendo uma área que eu tenho cisalhamento, eu tenho a formação de rochas bem distintas de metamorfismo cataclástico. Não preciso pensar simplesmente numa grande extensão, como é a grande extensão da falha de Sanders. Eu posso ter em extensão menores. Apesar que eu tenho aqui, que o slide fala em grandes em grandes intencionalidades. Mas eu posso ter, supomos, de uma determinada área, o cisalhamento, gerando ali o metamorfismo dinâmico cataclástico, né? Então, onde a pressão dirigida pelo cisalhamento gera grande intensidade, causando movimentações e deformações da crosta, dando origem ao metamorfismo dinâmico cataclástico. Então, a energia mecânica, ao parâmetro de formação, né, mecânica, a energia mecânica envolvida produz intensa
cominuição dos minerais de maior deformação, reduzindo a granulação das rochas, deformando-as. Exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Vou tirar aqui o slide da apresentação, rapidinho, só para que eu possa fazer um exemplo com vocês. Beleza, voltou o slide, certo? Certo. Beleza. Então, o que ocorre aqui? Imaginem um arenito, que é uma rocha que vocês já trabalharam. Vou desenhar aqui dentro. Imaginem um arenito. Então, no meu arenito, supomos isso aqui é um bloco de arenito. No meu arenito, todas as partículas de areia, exageradamente, tá, gente? Todas as partículas de areia, elas estão esparramadas no meu arenito. E as partículas de areia, os grãos de areia, têm formatos que foram originados pelo processo geológico de intemperismo e de transporte. Lembra que eu falei aula passada que se for transportado pela água, ele vai ser um seixo mais roladinho? Não, perdão, ele vai ter as extremidades mais aparadas, lembrando o seixo rolado, ele vai ser de grande forma mais redondinho, e se for transportada pelo vento, ele vai ter mais as arestas quebradiças. Então, esta areia depositada, quando ela sofre uma ação de pressão e de cisalhamento, ela gera um rastro de metamorfismo. Então, eu transformo aqui o meu arenito no meu bloco de quartzito. Então, esta partícula que você está enxergando aqui, quando passar pelo processo de metamorfismo, ela não vai estar mais lá redondinha ou quadradinha. Ela vai estar amassada e esticada. Como se eu pegasse um ferro de passar roupa, esmagasse ela e esticasse. Então, eu vou enxergar ela, vou exagerar o tamanho da partícula de areia. Eu vou enxergar ela assim. Como se eu tivesse... Ela vai estar esmagada. Ela não está mais redondinha. Ela, além de esmagada, ela vai estar o quê? Esticada. Isso vai ser o que deu origem do metamorfismo de cisalhamento, né? Eu apertei e esmaguei, transformando o meu arenito, né? Vou escrever com o meu ponteiro aqui, meu arenito em um quartzito. No meu quartzito. Bom, é este o movimento que eu estou falando, né? Eu tenho as duas placas e o movimento de cisalhamento. Bom, preservou a aparência do arenito? Lembra o arenito, mas mudou a parte física dele? O reordenamento mineralógico? Sim. Quartzito, para quem nunca viu, o arenito vocês já viram comigo em sala de aula. O quartzito, para quem nunca viu, é a chamada de pedra mineira. Alguns locais vendem um quartzito como lajotinha. Para quem não está identificando ainda, é aquela rocha, aquela pedra, né, entre aspas, que vocês têm na beira da piscina, que tem uma cor bem parecida com a cor da areia, né? Aquilo lá é um quartzito. As partículas da areia foram esmagadas e esticadas. No laboratório você vai poder enxergar isso. E o detalhe é que você consegue enxergar naquela lupa de aproximação minha até a direção do metamorfismo, para onde que ela escorregou a rocha. Porque você consegue ver como é que foi esmagado aquele material, para onde ele foi, a direção do esmagamento dele. Então, sempre que vocês verem lá na piscina, aquela rocha que
faz o piso ao redor, que ela é um quartzito, tá bem? Nós temos muito disso aqui no Brasil, você consegue facilmente encontrar o quartzito. Dando continuidade. O quarto metamorfismo importante para a aula de hoje é o metamorfismo chamado metamorfismo de soterramento. Esse é bem simples e bem comum. Como é que ele ocorre? A partir do processo de soterramento. Ocorre principalmente em rocha sedimentar. Por quê? Porque ele vai ocorrer em bacias sedimentares. O resultado do soterramento de espessura de camadas de rochas sedimentares e vulcânicas é em profundidade onde a temperatura ultrapassa 300 graus Celsius. Então, lembra, conforme eu vou, o gradiente térmico que eu tenho de profundidade na Terra, conforme eu me aprofundo, eu vou aumentando a temperatura. Então, eu tenho que imaginar que conforme eu tenho o material depositado, supomos, retira essa parte amarela, fica só a bacia sedimentar. O sedimento foi depositado aqui no fundo. Isso aqui é meu sedimento, não tinha nada acima. Primeiro sedimento, supomos, aqui depositou a argila, o folhelho, o argilito, né? O meu folhelho. Conforme for passando os anos, dezenas, centenas de anos, eu tenho a deposição de novas camadas, fazendo com que eu tenha o soterramento do material geológico ali depositado antes. Então, ele ficou lá soterrado centenas de metros, né? Está 1 quilômetro de profundidade, centenas de metros de profundidade. Esse material aqui soterrado, a tendência é que ele sofra com o calor do grau geotérmico, né? O gradiente térmico que eu tenho acentuado na parte interior da crosta, e também sofra com a pressão dirigida das camadas de material, de sedimento, que veio logo acima deles. Então, fazendo com que em uma determinada área, supomos aquele primeiro material depositado, ele sofra um metamorfismo, ele deixe de ser, supomos, o folhelho e se transforme em ardósia. Quem já viu uma ardósia, né? Ardósia é aquela rocha esverdeada que o pessoal também usa muito para poder fazer pavimentação de calçada, interiores de casa, mesa de bancada. Se você pegar uma ardósia e olhar para ela, o que nós iremos fazer lá em laboratório, na aula presencial, quando eu olho a ardósia, eu enxergo as camadas do folhelho. Eu até penso que é um folhelho, mas você vai ver que a resistência desse material já está diferente. Ele está, supomos lá, endurecido. Eu não consigo tirar facilmente aquelas camadinhas. Não consigo passar o dedo a arrancar, como eu fiz a aula passada, batendo com o martelinho nele. Por quê? Porque ele sofreu um processo de metamorfismo. Tá? Então, a ardósia é uma rocha que eu tenho nessa questão da rocha de soterramento. Eu até trago aqui para complementar. Foliação horizontal paralela aos planos de estratificação podem ocorrer devido à cristalização de micas orientadas. Até uma outra rocha metamórfica muito legal, tem um pedacinho, vou levar para o laboratório, que são as micas, eu consigo tirar ela, pedacinho, pedacinho, camada por camada e orientada. As texturas e estruturas originais tendem a ser preservadas. É aquilo que eu falei. Eu olho para a ardósia e olho para um folheiro. Eu vou colocar na bancada para vocês. Ardósia e folheiro. Vocês vão falar, puxa, professor, as duas são muito parecidas. São quase idênticas? Sim, porque elas foram preservadas. Muitas das vezes na ardósia, quando o pessoal retira ela solta um óleo. Esse óleo, muitas das vezes, estava confinado no xisto, no folhelho betuminoso. Se o folhelho betuminoso deu origem à rocha metamórfica que eu chamo de ardósia, muitas das vezes eu enxergo óleo nele ainda. Em pequenas camadas, mas eu enxergo. Tudo bem?
Os quatro mais importantes, mais comuns e que nós iremos ver no laboratório já foi dado. Agora eu vou explicar aqui de uma forma mais superficial. São 8h37, está na hora do intervalo, né? Vamos lá, vou dar 10 minutinhos de intervalo para vocês. 8h37, 8h50 nós podemos retornar à aula? Pode Sim. ser, Fábio. Beleza, então, até para você dar uma descansada e você descansar o ouvido de vocês. Então, 8h50 eu retomo a aula, tá bom? Beleza. Fiquem à vontade aí. Até daqui a pouco. Até mais, Dantas. Valeu.
Olá, pessoal, tudo bem? Podemos retornar? O meu aqui deu já 10 minutinhos. O de vocês já deu? Deu sim, Dantas. Opa, obrigado. Então, vamos dar continuidade aqui a questão das rochas. Está quase terminando já, tá? Não tem muitas prolongas, mas retomando aqui então o slide. O metamorfismo de fundo de oceano, como é que ele funciona, né? Então, ele vai ocorrer nas vizinhanças dos rifts das cadeias mesoceânicas, né? Então, lá onde eu tenho a ruptura da crosta oceânica, formando derramamento vulcânico, ali eu estaria, formado um processo de cadeias de montanhas ali dentro, justamente pelo derramamento contínuo, então vai derramando, ele vai acumulando, derramando, acumulando. O derramamento não acompanha o espaçamento da crosta, então ele sempre vai acumular mais do que a crosta anda, formando ali uma cordilheira, né? Um processo chamado de cadeias de montanhas mesoceânicas. Por isso que eu trago aqui rift de cadeias de montanha mesoceânica, onde a crosta recém-formada e quente, olha o processo, né? Onde a crosta recém-formada e quente interage com a água fria do mar por meio de processos metamórficos e metassomáticos termais. Lembra um pouco do próximo, tá? Do próximo, não, do último modelo de metamorfismo. Então, como é que ele ocorre? A água aquecida pelo processo do vulcanismo, carregando íons dissolvidos. Deixa eu tirar uma telinha aqui. Carregando íons dissolvidos, percola, então ela vai estar ali percolando nas rochas básicas, nas rochas basálticas e ultrabásica da litosfera oceânica, seguindo um movimento convectivo. Então ela vai estar passando ali dentro, circulando, removendo ou precipitando elementos e promovendo reações químicas. Então, muitas vezes o que acontece é um ciclo, ela vai estar ali, uma água já aquecida, carregada de íons, ela vai estar circulando entre as rochas, retirando muitas das vezes o elemento de uma rocha e colocando na outra rocha, dando origem a um processo de metamorfismo. Ele é mais raro do que nós conhecemos dos demais, porque ele está sendo formado em um ambiente único. Os demais também possuem ambientes únicos, mas são mais comuns. Aqui não, aqui eu tenho que pensar lá no interior do oceano, na cadeia mesoceânica. Então, vou dar um exemplo aqui no meu slide, né? Eu tenho aqui a ruptura da crosta, né? Opa! Só um minutinho. Relaxa. Beleza. Ponteiro. Então, eu tenho aqui na minha região de rift, eu tenho a formação da cadeia mesoceânica, eu tenho a água aquecida ao redor, e eu tenho, supomos lá o meu basalto, o meu gabbro, que são as rochas que estão se formando lá na crosta oceânica, eu tenho o quê? Uma circulação da água do mar aquecida nessas rochas. Conforme essa água circula, ela está ionizada, né? Ela carrega consigo elementos de um outro material, formando em sedimentos ou em rochas magmáticas um processo de metamorfismo. Então, eu posso ter aqui, supomos, em cinza, a zona de odoração hidrotermal, ou seja, um processo de metamorfismo no fundo do assoalho oceânico. Tudo bem? Tudo certo, Dantas. Obrigado. Me auxiliar aí. Outro metamorfismo meio raro, graças a Deus, é o chamado metamorfismo de impacto. Como é que ele funciona? De extensão reduzida, então ele é menor, de extensão reduzida na crosta terrestre, desenvolve-se em locais submetidos
aos impactos de grandes meteoritos. Então, quando o meteoro, ele consegue ultrapassar a camada de ozônio, consegue entrar na nossa atmosfera. Vou voltar aqui, né? Quando o meteorito consegue ultrapassar a nossa atmosfera, apesar que lá na atmosfera tem a camada de ozônio, não estou 100% errado, mas também não estou 100% certo. Quando esse o meteorito entra na nossa atmosfera, e não é destruído e consegue alcançar a nossa crosta, ele acaba gerando um impacto muito grande nessa localização. Então, esse impacto muito grande, ele acaba criando um metamorfismo de impacto. Desenvolve-se em locais submetidos a impacto desses grandes meteoritos. E fala grande meteorito porque para entrar na atmosfera, para conseguir não ser destruído pela essa proteção que nós temos da atmosfera, ele tem que ser um pouquinho maior. Então, ele cria uma cratera quando impacta no chão. Os menorzinhos, às vezes, eles caem e não criam essa cratera, tá? Isso que ele traz aqui como grandes meteoritos. Lembrando que grande meteorito não é algo gigantesco, não, tá? Um meteorito do tamanho de um Fusca aí, um meteoro do tamanho de um Fusca já é um meteoro de grandes proporções. A energia do impacto é dissipada como ondas de choque, né? Ele impactou, então essa energia é dissipada como ondas de choque, que fraturam, ao ponto de metamorfismo, que fraturam e deslocam as rochas formando uma cratera de impacto. A temperatura e pressão, né? Temperatura alcança 5.000 graus Celsius e pode chegar a uma pressão gigantesca. Essa temperatura, 5.000 graus Celsius, é lógico que ela vai gerar a rocha magmática. Até vou avançar o slide para ficar mais didático. Então, o meteorito veio e se impactou, forma a cratera. Então, eu tenho aqui a temperatura de 5.000 graus Celsius derretendo o material da província geológica já pré-existente, formando rocha magmática. Sedimentos são lançados. Esse sedimento lançado vai dar origem às rochas sedimentares mais para frente. Porém, essa onda de choque na auréola e ao redor da cratera vai formar rochas metamórficas. Então, ao redor da cratera eu tenho muito ponto de metamorfismo, é muito característico. E esse metamorfismo é chamado de metamorfismo de impacto, ocasionado por impacto, né, choque de grandes meteoros, grandes meteoritos na nossa crosta. O que é a extensão de 500 metros, né? Uma escala de 500 metros, então bem menor, tem 1 quilômetro de extensão. E por fim, o metamorfismo hidrotermal, eu não trago aqui o slide dele com a característica mais da história, teórica dele, mas eu vou explicar para vocês o que é, de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais lúdica, que seria o quê? Eu acho que todo mundo aqui já assistiu um desenho chamado Pica-Pau. Já assistiram o Pica-Pau? Com certeza. Já sim. Pica-Pau é o desenho clássico da nossa infância, né? Só os mais novinhos aí, abaixo dos 19, 20 anos, que falam assim: professor, eu não assisti Pica-Pau, assisti Show da Luna, né? Então, tem essa divisão aí. Mas lá no Pica-Pau, e o Pica-Pau é um desenho muito malvado, vocês lembram que tinha um urso? E sempre que o Pica-Pau encontrava esse urso nos episódios, era no parque, é lá no parque Yellowstone, no desenho não fala, mas dá para analisar pelo ambiente, é no parque Yellowstone, tem um urso e seu filhinho. E tem um episódio que o urso está tentando ludibriar alguns guloseimas lá do Pica-Pau, e o Pica-Pau estende a toalha do piquenique em cima de uma formação geológica, que acontecia algo interessante ali. Vocês lembram disso daí? O que acontecia naquele momento onde o Pica-Pau colocava a toalha do piquenique? Ela voava, não era? Ela voava, por quê? Porque ali é um geyser. Um geyser. O que são os geysers? Por que eu sei que lá é, teoricamente, o Parque Yellowstone? Porque o Parque Yellowstone, lá nos Estados Unidos,
que é uma localidade de um gigantesco vulcão antigo lá, então ali quase um hotspot. Ali um dia com certeza vai entrar no processo de erupção vulcânica. Para quem assistiu o filme 2012 sabe do que eu estou falando. Então naquele local, no Parque Yellowstone, tem os geysers. O que são geysers? Geysers são veios termais da questão do calor termal do manto, alguns veios que entram em contato com fontes de água, né? Então, possivelmente nascentes, poços artesianos, ali, lençol freático, que é a palavra que eu queria usar, na qual ela aquece de tempo em tempo muito aquela água. E quando ela aquece de tempo em tempo, de hora em hora, de minuto em minuto, muito aquela água, ela cria uma pressão muito grande e essa pressão é expelida por um buraco na crosta, né? Você consegue enxergar um buraco numa rocha vulcânica. E essa água é expelida com muita pressão e temperatura. Então, ao redor da onde a água é expelida, ali eu tenho todo o processo de metamorfismo hidrotermal. Ela lembra muito o metamorfismo no fundo oceânico, pelas características de envolver água, para características de envolver o calor termal ou derramamento de magma, né, o derramamento vulcânico. Mas ela não acontece no fundo do oceano, por isso que nós chamamos ela de metamorfismo hidrotermal, tá bem? Quem tiver curiosidade de assistir depois o desenho do Pica-Pau, vai mostrar isso para vocês. Bom, e para encerrar a aula de hoje, eu trago aqui um slide que demonstra alguns modelos de metamorfismo. Esses modelos de metamorfismo demonstram para nós aqui o metamorfismo de impacto, né? Seria aquele metamorfismo criado a partir de um meteoro. Isso aqui é uma imagem lá do Decifrando a Terra, para quem tiver curiosidade e se aprofundar lá dentro. Metamorfismo de soterramento, né, que eu tinha possivelmente antes uma bacia sedimentar, que foi recoberta por vários e vários elementos. Metamorfismo crustal ou regional, onde eu tenho o amarrotamento das placas tectônicas, né? É bem representado aqui, setinha metamorfismo regional. Metamorfismo regional por alta pressão, movimento de subducção, formando as câmaras magmáticas. Metamorfismo do fundo oceânico, metamorfismo que eu representei agora há pouco para vocês, quando a água ionizada acaba transportando os elementos químicos, modificando, ou melhor dizendo, metamorfizando as águas, as rochas ali ao redor. Então, a partir desse slide, eu encerro o segundo bimestre, abro a vocês questionamentos e perguntas que vocês tiverem a esclarecer sobre a aula de hoje e outras aulas. Querem me perguntar alguma coisa? Ô Dantas, queria saber o que você acha das provas online. Você acha que vai impactar de alguma maneira negativa no aprendizado dos alunos? Porque muita gente vai deixar de se esforçar, sei lá, vai se esforçar 50% do que o normal para estudar, sabendo que vai estar no conforto de casa, que não vai ter a pressão de ter alguém olhando, de alguém cobrando, e acaba estudando menos, pesquisando menos, se aprofundando menos. Acaba sendo um período de, sei lá, de perda de oportunidade para estudar mais, para aprender mais. Que eu queria saber a sua opinião sobre isso aí. Beleza. Luiz, uma ótima colocação sua, tá? Até nós estávamos há pouco, alguns minutos atrás, em reunião, antes de começar a aula, com todos os professores de vocês das engenharias, CSTs, assim por CST que fala, ADS, perdão, as ADS, justamente conversando sobre esse assunto, né? A prova virtual, agora eu vou falar não como um professor de geologia, mas eu vou falar como um professor licenciado e que dá aula e é especialista na parte na parte da pedagogia, que é uma outra área que eu trabalho. E você foi muito feliz nas suas palavras, tá bom? Se vocês perguntarem para mim se eu sou a favor a provas,
eu sou contra. A minha origem de formação, ela é contra provas. Eu sou sim a favor a avaliações, mas tipos de avaliação. Professor, mas a prova não é uma avaliação? Sim, a prova é uma avaliação. A prova é algo que, muitas das vezes, quando não bem elaborada, ela acaba sendo algo ilusório. O que seria algo ilusório? É uma enganação. O professor está se enganando pensando que está avaliando o aluno, e o aluno está se enganando pensando que está demonstrando o conhecimento pré-adquirido dele. Quando isso ocorre, é quando a prova é mal elaborada e o aluno cola. Bom, já que a nossa instituição, o nosso modelo de ensino, ele exige uma prova, ele existe uma avaliação, eu tenho que ir de bom agrado às questões das avaliações e ser um professor o mais o possível, e quem já teve prova comigo sabe disso, o professor o mais o possível correto na minha forma avaliativa. Então, assim, o aluno em casa, tendo acesso ao seu conforto, nas aulas, não vou nem falar da prova, nas aulas, isso faz com que ele pode pensar, falando como pedagogo, pode fazer com que o aluno pense que ele não está aprendendo, que ele não está em um momento de ensino. Infelizmente, toda a carga de educação tradicional que vocês receberam na vida toda, e alguns estranham minha forma de aula, porque eu não uso simplesmente o modelo tradicional, eu uso vários outros elementos e formo dentro da aula tradicional uma metodologia de ensino que eu carrego comigo mesmo. Às vezes o aluno em casa, acostumado com o modelo tradicional, ele pensa que ele não estando dentro da sala de aula, ele não está aprendendo. Ele não copiando de uma lousa, ele não está aprendendo. Ele não recebendo um visto no caderno de um professor, ele não está aprendendo. Então, isso é um paradigma que vocês devem quebrar, quem tem esse pensamento. Exemplo claro, eu estou tendo as minhas aulas do doutorado no conforto da minha casa, mas nem por isso eu deixo de ler todas as dezenas de livros que eu estou tendo que ler todas as minhas madrugadas, porque no período de aula, no período do dia, do horário do dia, eu tenho que estar montando as aulas, né? Então, às vezes eu viro a madrugada lendo um livro, fazendo um resumo, fazendo um artigo, tem 4 artigos para entregar, tenho 5 livros para ler, isso em 2 meses. Então, eu não deixo o conforto de casa me atrapalhar. Eu me policio, olho para o meu sofá e falo, não, aqui não é o local que eu posso estar no momento. Olho para a minha cama e falo, não, esse não é o momento que eu posso estar. Pego esse cara aqui, coloco na geladeira, escondo, porque muitas das vezes nos atrapalha no processo de concentração, apesar que eu tenho que estar com ele trabalhando. Então, de madrugada, quando estou lendo, desligo, sumo com isso aqui e eu crio uma metodologia de aprendizado. Tá? Então, vocês, o simples fato de vocês estarem em casa, no conforto da casa de vocês, vendo aulas online ou revisando as aulas online que foram gravadas, isso não tira em nenhum momento a... não tira em nenhum momento o processo de aprendizagem, o processo de ensino e aprendizagem. Só será retirado de vocês o processo de ensino e aprendizagem se vocês quiserem. Um exemplo claro. Não vou assistir às aulas. Eu ligo a aula, se 5 minutos saio fora. Não estou dando a mínima para o que eu estou vendo. Porque, queira ou não queira, gente, o que eu falei aqui hoje na aula seria o que eu falaria lá na sala de aula presencial. Tudo, até um slide que eu usaria na sala de aula presencial, estaria aqui. E notem que eu sempre estou lembrando a vocês que, isso aqui eu vou mostrar presencialmente para vocês, porque é importante. Agora, respondendo a sua questão da prova. Existe no Brasil algo com... Não, por favor, gente, não me entendam mal, por favor, mesmo. Não me entendam mal, porque eu já fui aluno. Existe no Brasil uma crítica muito grande no processo político chamado corrupção. E se eu pegar no dicionário,
O sentido da palavra corrupção é aquilo que se corrompe por algo, por um benefício, para o seu bem maior. Então, quando nós criticamos um político por ser corrupto, e por um outro lado, nós também, em alguma forma, agravamos isso sendo corruptos também, eu posso pensar isso na questão da prova. Será lançada uma prova digital, porque vocês não podem ir para a sala de aula, porque nós temos o processo da quarentena. Será lançada uma prova digital na qual vocês acessarão o AVA e lá estará a prova para vocês clicarem no botãozinho na questão ou digitar a questão na qual vocês acham corretas. Porém, isso é a mesma prova que vocês teriam em sala de aula. Porém, não terá fiscalização de um professor, que eu acho errado, a fiscalização do professor. Porque vocês têm que ter a consciência de que, por máximo que tenha um professor ao seu lado, olhando você fazendo a prova, ou que não tenha um professor na sala olhando você fazendo a prova, você tem que demonstrar o que você aprendeu. Se você não sabe nada e não consegue fazer a prova, não faça a prova. Reprove e faça a prova novamente. Não faça a prova. Ou chute a prova, né? Não sei, eu acho que é letra A, letra B, letra C. Tente você ali naquele momento demonstrar ao professor o que você sabe. Porque quando eu pego a prova de verdade, eu vejo daqui já foi aluno meu, sabe muito bem disso. Quando eu pego uma prova e olho que todo mundo errou uma questão, significa que, opa, tem uma falha. A falha não é do aluno, a falha é minha. E eu tento recuperar aquela questão. Até anulo às vezes ela. Porque se todo mundo errou, é porque eu não ensinei da forma correta. Eu não transmiti os caminhos do conhecimento da forma mais adequada àquela pessoa. Então, quando vocês, e eu peço a todos vocês, quando vocês sentarem no dia da prova para fazer a prova, relembre essas palavras, de que o simples fato de você colar não mede conhecimento. O simples fato de você burlar o sistema não te transforma mais esperto do que a pessoa que não está ali ao seu redor. Te faz, naquele momento, ser uma pessoa que está a um nível abaixo do que a sociedade pede. E quando eu falo nível abaixo do que a sociedade pede, é na seguinte situação. Burlei o sistema hoje, amanhã depois tem um concurso público. Aí você vai lá fazer o concurso público e você não sabe a questão do concurso público, porque em um momento da sua educação ficou uma lacuna. Então, quando vocês sentarem para fazer as provas, sentem, olhem para a prova, respondam a prova da forma que vocês conhecem, da forma que vocês estudaram. É lógico que vai ser talvez impossível que na hora de fazer a prova você recorra a um caderno para fazer uma pesquisa. Se você for recorrer a um caderno para fazer uma pesquisa, cara, tudo bem. Você está lendo o material, isso é a minha opinião, não estou falando dos demais professores. Você está lendo o material, você está pesquisando, e se você lê e pesquisa, você aprende. Tudo bem? Então, assim, Luiz, eu espero que vocês usem da consciência de que é importante esse momento de vocês estarem em sala de aula virtual, que é importante ainda ter a avaliação que faz parte do modelo acadêmico que vocês utilizam. Então, naquele momento da prova, sejam conscientes disso e possam fazer o melhor de si. Porque se eu pegar as provas que eu for colocar lá e ver que todo mundo tirou nota integral, nota máxima, eu vou me colocar em cima do muro e vou ter o seguinte pensamento. E eu fico mais feliz pelo seu questionamento, que agora acho que o meu pensamento vai ser muito interessante, o meu questionamento, que vai ser o quê? Vou olhar para um lado do muro e vou falar, poxa, que bom, todos aprenderam. O professor, ele tem isso na consciência dele, quando todos aprendem um pouquinho do que ele passa, ele fala, eu estou com o meu serviço feito, missão cumprida. Para quem segue eu no WhatsApp, sempre quando eu vou numa colação de grau, eu coloco a foto dos meus alunos que colou grau e falo, poxa, missão cumprida.
Se eu ver que todos tiraram nota máxima, eu vou poder olhar de um lado do muro e falar, poxa, missão cumprida, eu sou um excelente professor. Meus alunos são profissionais suficientes para poder estudar e todo mundo compreendeu tudo que eu falei. Porém, eu posso olhar para o lado oposto do muro e falar, poxa vida, que pena que para alguns o que eu falei não valeu de nada. Tá bem? Então, se esforcem. Para não ter esse problema de eu ter que olhar para o lado direito ou para o lado esquerdo em cima do muro, eu vou olhar em linha reta. Porque daí lá na frente eu vou conseguir enxergar um horizonte. E esse horizonte, do fundo do meu coração mesmo aqui, como um professor, esse horizonte que eu tento enxergar lá na frente, se olhar para os lados paralelos do muro, será o profissional que você será amanhã ou depois. Como eu encontro muitos hoje que falam assim, professor, estou na praia, professor, montei uma construtora. Professor, estou atuando, estou em Minas Gerais, estou para fora do Brasil. Tem um aluno nosso, meu, da minha primeira disciplina, minha primeira turma de pedagogia, de engenharia civil, lá na Pitágoras. O cara manda mensagem até hoje, ele está no Chile, cara. Ele é responsável por uma parte de uma construtora, muito grande aqui no Brasil. Ele está lá no Chile. E sempre manda mensagem, cara, vem para cá passear, vem para cá trabalhar comigo. Eu falo, não vou abandonar o que eu tenho, porque eu gosto da aula, quem sabe um dia. Então é esse horizonte que eu vou enxergar. Espero que vocês dêem o melhor nesse momento. Não somente na minha, mas nas demais também. Acho que eu consegui responder sua pergunta, né, Luiz? Conseguiu sim, Dantas. Compartilho do mesmo pensamento que você aí. Muita coisa aí que já vem desde. Tá meio que no sangue, tá no nosso DNA, né? Cultural nosso que não dá para mudar, mas acredito que com a informação agora em rios, internet, em celular, em todo lugar, as pessoas vão se conscientizando cada vez mais e isso aí vai mudando. Mas valeu aí pela resposta, professor. Opa, que bom. Eu fico feliz. Eu fico feliz mesmo, mesmo, mesmo. Porque na sala de aula eu sou chato mesmo quando eu vejo um aluno colando. Porque assim, ele está se ludibriando na minha frente. Tipo, estou enganando o professor. Sabe o que eu fiz uma vez? Para encerrar a aula? Um dia eu cheguei na sala de aula e falei assim: todo mundo, puta da inverno, puxa as mangas e abre as palmas das mãos. Quem tiver com a mão escrita, alguma coisa escrita, eu vou mandar lá para a Luana. Falei, não, não para. Levantou um rapaz e falou assim, professor, eu vou lavar minha mão, mas não me tira da sala de aula não, porque eu colei. Eu tava brincando, nunca que eu olhar as mãos dos alunos, mas poxa, o cara se entregou. Mas teve um dia que me doeu, porque eu no meio da prova apaguei a luz da sala. Parecia uma árvore de Natal. Todo mundo usando celular. E, pô, gente, dói, né? Mas eu sei que vocês são conscientes, eu gosto muito dessa turma, eu gosto muito dos meus alunos, e cada um tem o papel da consciência lá no final, né? Por isso que eu sempre olho no horizonte, não de um lado para o outro. Beleza? Beleza, professor. Ótimo. Mais alguma pergunta, gente? Seja da prova, seja da minha matéria. Em relação à matéria, professor, você tem algum outro livro, algum outro artigo para indicar, além do Decifrando a Terra? Porque eu só tinha anotado esse. Cara, por enquanto, até a aula de hoje, eu aconselho Decifrando a Terra. Porque da segunda aula, do segundo trimestre para sempre, Decifrando a Terra deixa de ser importante para nós. Porque daí eu vou falar mais da engenharia voltada da geologia voltada à engenharia. Daí vou indicar para vocês mais livros, também isso vai indicar mais livros. Falando em indicação, eu vou indicar um filme aqui, é um documentário que a Viviane passou, porque a Viviane passou para mim, que chama-se O Universo. O Universo, ele está no Netflix, eu dei uma olhada nele bem legal, bem legal. Ele demonstra muito o que nós trabalhamos em sala de aula até então. Até acho que se a Vivi está online aí, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Tô aqui, Fábio. Oi, tudo bem? Você me indicou, eu pude assistir, eu gostei muito. Até se Eu já você... terminei, já, viu? Ele traz bastante essa questão da geologia aí, né, para nós. Muito bom. Ah, então fica a indicação para vocês poderem assistir. Beleza? O que mais, gente? Aproveitem. Ah, eu tenho uma pergunta. Tem um aluno aqui que me perguntou. Professor,
Diga, meu querido amado aluno, o que vai cair na prova? Tudo o que eu dei até hoje, tá? Então, vai cair lá, revisando, vai cair as camadas do interior da Terra, como a crosta, manto e núcleo, vai cair placas tectônicas, deriva continental, vai cair os movimentos das placas, que entra na placa tectônica deriva continental, né? Vai cair mineralogia básica, vai cair rochas magmáticas, sedimentares e metamórficas. A mim serve. A prova vai estar nisso daí. Estudando pelo meu material, meu, de boa. Tem que avançar muito, não. Tá bem? Tá ótimo. Que bom. Gente, então, se ninguém tem dúvida, se tá tudo bem por vocês, como eu falei, eu vou encerrar um pouquinho mais cedo, meia horinha mais cedo. Muito bom estar com vocês novamente. Eu espero que vocês estejam se cuidando bastante. Semana que vem a gente vai dar uma flexibilizada na questão do comércio, isso é muito bom, porque muitos de vocês trabalham no comércio, eu, além de ser professor, eu tenho comércio, e a gente está sentindo muito impacto, mas eu ainda prefiro ficar com saúde, ver minha família com saúde, do que chegar no final do mês e deixar pagar todos os meus boletos. Eu ainda tenho essa perspectiva que tudo vai melhorar. Porém, mesmo estando ainda no processo de flexibilização da pandemia, da quarentena, respeitem, usem a máscara que o pessoal está falando, não saiam sem a necessidade, que às vezes o pessoal vai no mercado, é igual abrir a geladeira, abre para ver se tem alguma coisa, vai no mercado para ver se tem alguma coisa e volta sem nada. Então, assim, respeitem a quarentena ainda, tá bem? E se forem usar máscara, hoje eu dei uma voltinha na rua, que eu busquei um funcionário para levar para poder trabalhar hoje, e o pessoal pensa que o coronavírus pega pelo queixo ou no pescoço. Não, o coronavírus a gente pega pelas entradas, né? O olho, o nariz, a boca, mas não é para proteger o queixo com a máscara, coloca a máscara do queixo para baixo ou aqui no pescoço. Tampar o nariz, tampar a boca, né? Vamos usar a máscara direitinho. Não adianta nada usar a máscara e não usá-la correta. Isso daí é você se auto-enganar. É uma falta, aparência de confiança, de segurança, né? Beleza? E quem Beleza. estiver fazendo máscara aí, ó, faz a merchandising do grupo lá e vende máscara também. Todo mundo tá comprando. Ô, professor, Oi. e se acaso o Ava der algum bug, que nem tem hora que ele abre, tem hora que ele não abre, como que vai ser feita a prova daí? Mas é inteligente. Você está fazendo curso de engenharia, as engenharias nossas são foda. Desculpa, são boas, não posso falar besteira que tá gravando. Já está tudo sendo pensado, tá bom? As provas possivelmente elas não serão somente no horário da aula. Ela terá um limite para você poder acessar e entrar. E eu acho impossível nenhum limite do tempo que nós vamos deixar não conseguir acessar. Mas por mais que eu chegue e fale assim, eu não consegui acessar porque não deu mesmo, poxa, aí caiu um meteoro aqui, a internet parou de funcionar, desceu uma nave de um extraterrestre aqui, abduziu meu celular, terão outras formas de vocês fazerem a prova. Você acha que nosso professor vai fazer com que vocês não realizem as provas? De jeito maneira, não se preocupa com isso não. Essa é a menor das preocupações. Importante, mas é menor. Beleza, obrigado, professor. Nada. E falando o que eu falei no início da aula, peço desculpa por ter postado a aula errada. Eu vi na hora do intervalo aqui, eu postei a aula errada realmente, não foi um problema do AVA, eu postei a aula errada. Então a aula nossa de sedimento, a rocha sedimentar já está postada bonitinho, já lá está dentro da aula de rocha sedimentar. Se lê lá, rocha sedimentar, clica lá dentro, tem a atividade que é para ser feita, se entrega até dia 17, que é o Faça Valer a Pena da unidade 1 e 2 e me mandar por e-mail. Pode mandar sua resposta, se você quiser. Questão 1, letra A, questão B, 2, letra B, e assim por diante. Podem fazer, tá bom? Não tem importância não. Beleza? É isso, professor. Beleza. Bora jantar? De Bora novela? jantar e dormir. Deixa eu ver se aquele menino foi bêbado mesmo na festa lá da ex-sogrona dele lá.
Essa piada é para poucos. Essa é só pra novela. E fica bavô. Isso. Tchau, gente. Fique com Deus. Um beijo no coração de Falou, vocês. Dan. Espero revê-los em breve. Gosto muito de Beijão, vocês. abraço, meu querido. Tchau, beijo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, Fábio. Tchau, Fábio. Então, se quiserem liberar a câmera, Tchau. vocês fiquem à vontade, tá? Só faltou a câmera. PC não dá.